Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem denso, umas notas póstumas do Nietzsche, lá de 1875, mais ou menos. O título é Nós, Filólogos. E, originalmente, era para ser parte das considerações intempestivas, né? Aquelas críticas dele à cultura da época. O foco aqui é a filologia, o estudo dos clássicos, e os professores, os filólogos mesmo. A ideia é entender essa visão crítica do Nietzsche sobre a educação clássica, sabe? E o valor real dela. E olha, ele já começa com uma bomba. Diz que 99 em cada 100 filólogos simplesmente não deveriam ser filólogos. Tipo, é muito forte isso, né? Como ele chega nisso. É, é fortíssimo. Bom, o Nietzsche, ele percebia que muita gente escolhe a profissão meio no susto, né? Ou imitando alguém por conveniência, sem se conhecer de verdade, sem ter uma aptidão real para a coisa. E ele via isso muito na filologia. Jovens entrando ali sem entender direito nem os gregos, nem os romanos. E pior, nem a si mesmos, né? Para muitos, era só seguir o caminho da escola ou arranjar um jeito de ganhar a vida, basicamente. Uhum. Faz sentido. Uma escolha meio sem vocação. Exato. E o problema para ele é que essa falta de vocação não é algo isolado. Acaba definindo o campo todo. Aí entra a crítica dele de que essa maioria incapaz, como ele sugere, acaba ditando as regras, né? E tiranizando a minoria que talvez tivesse talento. Que resultado isso traz para o estudo da antiguidade? Pois é, o resultado, segundo Nietzsche, é uma antiguidade, assim, distorcida. Professores, muitas vezes influenciados por uma moral religiosa ou um certo liberalismo meio superficial, eles acabavam mostrando uma versão domesticada dos clássicos, sabe? Uma coisa meio água com açúcar, inofensiva, aprovada pelo Estado. Isso levava, por exemplo, a supervalorizar o pensamento grego mais tardio, o alexandrino, que ele via como mais erudito, mais sistematizado, e a subestimar o período arcaico, com toda aquela força bruta, aquela profundidade trágica que ele admirava. Para ele, tanto o cristianismo, com aquela moral imposta, quanto essa cultura alexandrina, acabavam diluindo a vitalidade real dos gregos antigos. Nossa, essa ideia de uma antiguidade segura, filtrada, fico pensando se isso não acontece até hoje, né? Com outros períodos históricos também, a gente tende a suavizar o que incomoda. Mas, apesar dessa crítica toda, ele não joga fora o estudo dos clássicos, certo? Qual seria, então, o jeito certo de fazer isso, na visão dele? Não, de jeito nenhum. O valor da antiguidade para o Nietzsche não é ficar lá esgotando cada detalhezinho, sabe? Ou criar um modelo perfeito para a gente copiar. O ponto é usar a antiguidade como uma ferramenta, uma lente poderosa para a gente entender a nossa própria época, com as nossas bagunças, as nossas desordens, como ele disse. Entendi. Comparar presente e passado, então. Exato. É uma tarefa constante, sempre necessária. Ele criticava muito essa mania de querer defender ou embelezar a antiguidade a todo custo. Para ele, tinha que ser o contrário. A gente parte aqui da nossa desordem moderna, olha para trás, para a antiguidade, e tenta reconhecer as necessidades mais profundas dela. Inclusive o lado terrível e maligno, a força bruta, as contradições, sem maquiar. E ele era tão crítico com a filologia da época que chegou a dizer que ela, como ciência de verdade, ainda nem tinha começado. É isso mesmo. Sim, ele menciona Goethe, Schopenhauer, Wagner, como figuras que apontavam um caminho diferente, mais vital. E tem a citação a Leopardi, o poeta italiano, como um ideal moderno de filólogo, bem diferente dos acadêmicos alemães que ele criticava. O que Leopardi tinha de especial para ele? Ah, isso conecta com a ideia central dele, que você precisa ser homem, no sentido de ter profundidade, experiência de vida, sabe? Antes de ser um filólogo que realmente importa. Leopardi, com aquela sensibilidade toda, aquela reflexão profunda sobre a condição humana, mesmo na melancolia ele tinha essa profundidade. Era o oposto do que Nietzsche via como a aridez técnica de muitos acadêmicos.
Avaliar a antiguidade para Nietzsche era uma das tarefas mais difíceis. Exigia maturidade, visão de mundo, algo que o treino puramente técnico da filologia da época, não dava conta. Essa falta de vivência era um dos motivos para tantos jovens despreparados entrarem na área, perpetuando o ciclo. O objetivo final não é o especialista por si só, mas usar esse conhecimento para questionar o valor da vida mesmo. Então, para a gente amarrar aqui, a crítica começa na escolha da profissão, muitas vezes superficial, passa pela denúncia de uma antiguidade que era ensinada de forma higienizada, né? E chega na proposta dele que é bem radical, usar o passado não como um refúgio, mas como um espelho crítico para o nosso presente. E para isso precisa de uma maturidade que vai além da erudição pura. Exatamente. E isso deixa a gente com uma provocação final, que está lá nessas notas dele. Nietzsche argumenta que essa supervalorização da cultura greco-romana já helenizada, filtrada, tardia, era uma das causas da esterilidade cultural moderna que ele via. Então, se o jeito como a gente interpreta e ensina o passado molda a nossa própria cultura hoje, fica a pergunta, né? Como é que nós estamos avaliando e usando as heranças culturais do passado? Que presente e que futuro a gente está construindo a partir dessas interpretações? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.